Olá, bem-vindo a mais um episódio, hoje o último da série As Teias da Violência. Estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que será no dia 25, e foi exatamente por isso que decidimos fazer esta série. Este é um tema sobre o qual preferíamos não ter de falar. Verdade. Mas, infelizmente, ele tem de ser trazido para cima da mesa, por vários motivos, como temos visto. E falar sobre violência contra a mulher não é apenas uma questão social ou política, é uma questão humana, espiritual e moral. Eu sou a Inês Gaspar. Eu sou a Sónia Simões e este é o programa Mulheres de Esperança. Mulheres de Esperança. Quando se ouve mais uma notícia sobre violência doméstica, há quem diga: mais uma. Isto agora é todos os dias. Já nem consigo ouvir notícias. A verdade é que, por mais que custe, há uma série de razões pelas quais devemos continuar a falar, a alertar e noticiar a violência contra as mulheres e não só. É verdade, Inês, e gostava de analisar contigo algumas das razões e explicar a quem nos acompanha o porquê de cada uma delas. Então vamos lá. Em primeiro, porque o silêncio protege o agressor e não a vítima. Eu vou explicar melhor. Durante muito tempo, e talvez ainda aconteça, a violência contra a mulher foi tratada como um assunto privado. Algo a resolver dentro de casa. Conhecem o ditado, não é? É bem conhecido. Mas a verdade é que o silêncio perpetua o ciclo do abuso e faz com que muitas mulheres vivam durante anos com medo, vergonha e sentimento de culpa. Sem dúvida. Falar é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Entre marido e mulher, mete-se sim a colheres. Porque o amor verdadeiro não magoa. Verdade. Não humilha e também não destrói. Então vamos ao próximo ponto. Porque muitas mulheres ainda não reconhecem que estão a ser vítimas. Como é que pode, não é? É estranho, não é? E daqui a pouco vamos voltar a falar sobre os tipos de violência, mas os programas anteriores foram muito esclarecedores sobre esse assunto, sobre essa parte. Por isso, quem ainda não ouviu, força a ouvir novamente. Nem sempre a violência é física. Verdade. Há mulheres que vivem relacionamentos de controlo, de manipulação, de chantagem emocional e infelizmente acreditam que isso é o normal. Falar sobre violência ajuda a dar nome à dor e a perceber que o que estão a viver não é amor, não é cuidado, não é proteção, mas sim abuso. Vamos ao terceiro e último ponto, mas este é um ponto-chave e já vamos perceber porquê. Então, terceiro ponto, porque falar da violência desconstrói mitos e isso salva vidas. Ideias como ele é assim porque me ama ou ela provocou legitimam comportamentos violentos e impedem que as vítimas peçam ajuda. Quando desmascaramos estes mitos, educamos a sociedade e ajudamos outras pessoas a identificar e a agir. E esse é o ponto-chave e é exatamente nisso que nos vamos focar hoje. Os mitos que nos ajudam a justificar ou minimizar a violência contra a mulher, quer seja em contexto de casamento ou em contexto de outro tipo de namoro, como de outro tipo de relacionamento como o namoro, não é? O nosso desejo é que no final deste programa estejas mais consciente, mais forte e possamos juntas quebrar certas ideias e conceitos muito errados. Antes de avançarmos, penso que seria bom fazermos aqui uma síntese do que a violência contra a mulher abrange e os tipos de violência. Então, a violência contra a mulher pode ser na forma de violência de género, violência doméstica, social ou familiar. E os tipos de violência reconhecidos legalmente ou socialmente são a violência física, agressões físicas como bater, empurrar, estrangular, agarrar contra a vontade, etc. Depois temos a violência psicológica ou emocional, que envolve insultos, humilhações, ameaças, gaslighting, controlo, chantagens. Temos também a violência sexual, forçar ou obrigar à prática sexual sem consentimento, violação conjugal, já falámos sobre isto, assédio, a violência patrimonial e financeira, controlar o dinheiro, impedir a autonomia económica
destruir bens, forçar a dependência financeira. E, por fim, a violência moral ou simbólica, onde há humilhação publicamente, difamar, impor estereótipos, negar a voz, etc. Amiga, nem toda a violência deixa marcas físicas. Se já te sentiste atingida ou afligida por alguma destas coisas, então já foste vítima de violência. E a verdade é que o mundo, as pessoas no geral, estão cada vez mais violentas e mais dispostas a exercê-lo sem medo e sem problemas de consciência, não é? Sem pensar. Em vários fatores, setores da nossa sociedade. Sim, é verdade. E por isso é tão importante sabermos os nomes, não é? Chamar os nomes às coisas. Como dissemos no início, assim podemos dar nome à dor. Certo. Voltando agora ao tema de hoje, e antes de falar dos tais mitos que legitimam a violência ou minimizam, penso que será bom começarmos por explicar que um mito ou crença comum são ideias criadas ou mantidas socialmente e culturalmente que escondem a responsabilidade e reforçam o silêncio. Vamos dar alguns exemplos para ser mais fácil compreender. Por exemplo, vou começar com o mais conhecido e que já falámos hoje. Em briga entre marido e mulher, não se mete a colher. Ao ouvir este mito, ficamos com a ideia de que é um problema íntimo e privado e que, se falarmos, vamos interferir. Mas, na verdade, este mito é perigoso, não é? Porque silencia a vítima, impede a denúncia e perpetua esse ciclo de violência, quase tornando-a normal. Sim, é como se fosse uma coisa normal. Mais um exemplo. Ela provocou. Ela mereceu. Isto culpabiliza a vítima pelo comportamento e automaticamente desvia a culpa do agressor, o que reforça a culpa interna da mulher, não é? Que já vimos que fica tão fragilizada, e minimiza a gravidade do ato. E ainda outro. Estás preparada para mais um? Ele não está bem, por isso é que fez isto. Quando começamos a justificar, não é? Sim. O agressor com problemas pessoais, o álcool, o nervosismo, torna aceitável a violência e favorece uma vez mais a impunidade. E o agressor vai se aproveitar disso, não é? Claro. Para se fazer de vítima também. A verdade, amiga, é que nada, mesmo nada, justifica a violência. Eu tenho aqui também um outro mito interessante. Só acontece em famílias de pouca instrução ou de classe baixa. Este mito supõe que a violência está restrita a uma classe social e exclui o reconhecimento da violência em contextos diversos, bem como o facto de que acontece em todos os estratos sociais. A violência é um problema de poder e desrespeito, não da condição social. Outro mito. Se fosse assim tão grave, ela já se tinha ido embora ou denunciava. Que horror. A verdade é que este julgamento torna invisíveis os obstáculos que muitas vezes só a vítima entende, como o medo, a dependência, seja afetiva, seja financeira ou outra, a vergonha e a falta de apoio. Culpar a vítima por não agir é prejudicial porque ignora as barreiras económicas, culturais e sociais. E tenho mais uma. E isto ficávamos aqui o dia inteiro, não é? Exatamente, infelizmente. Mas isto ouve-se muito e, infelizmente, cada vez mais nos jovens. Sim, muito, muito usado no namoro, não é? Sim. Atenção. Ele é tão apaixonado. Ele tem ciúmes porque me ama muito. Este mito mistura a violência com as demonstrações de amor. Certo. Confunde. Sim, romantiza o sofrimento e faz com que se legitime a possessividade tóxica. Sim. E leva à aceitação de comportamentos abusivos. É importante salientar que todos estes mitos, para além de terem efeitos imediatos e a longo prazo nas mulheres, que vão desde traumas físicos, psicológicos, a baixa autoestima que falámos, o isolamento, doenças, até morte, não é? Sim, infelizmente, tem também impacto nos filhos, nas famílias e na comunidade, quem está perto. E isto não pode ser ignorado. Sim, Inês. E por isso podemos falar um pouco de como podemos abrir caminho para a mudança, desfazendo estes mitos. Podemos falar de leis ou políticas de proteção, como, por exemplo, a lei da violência doméstica, a lei do feminicídio, etc. É sempre importante estarmos informadas. A informação nunca é demais.
Falar acerca da importância da denúncia, que também nunca é demais. Exatamente. E do apoio institucional e comunitário, como a polícia, serviços de saúde, sociais e redes de apoio. A verdade é que sabemos que muitas vezes não correm assim tão bem, mas será que sabemos das vezes que corre muito bem? Muito interessante esse ponto, é verdade. Não é? Parece que se fala sempre daquele pontinho pequenino, negro e que mal se vê na parede, mas não se fala de toda a brancura à sua volta, aquela parte branca e imaculada, se é que me faço entender. Eu Sim, acho que deu para foi fácil de perceber, perceber, sim. não é? E penso que quem nos acompanha também percebeu, foi claro. Posso ainda acrescentar que podemos falar do papel da educação na desconstrução destes estereótipos, Sim, né? sim. Quanto mais cedo dentro de casa, nas escolas, nas igrejas e nas comunidades, tanto melhor, não é? Sim. E ainda de exemplos de iniciativas que funcionam, como os centros de acolhimento, as campanhas de sensibilização, que cada vez existem mais, grupos de mulheres, grupos de autoajuda, de apoio psicológico, que é sempre tão importante. Sim, sim. O apoio psicológico é sempre muito importante e nós fazemos sempre referência nos nossos programas. Não tenham vergonha de pedir Sim. ajuda. Não Sim. tenham vergonha de pedir ajuda. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Quando falamos de violência contra a mulher, é impossível ignorar a dor, a vergonha e o medo. Mas também é impossível ignorar que Deus é especialista em restaurar corações partidos. A violência pode deixar marcas muito profundas no corpo, na mente, no espírito, mas nenhuma ferida é demasiadamente profunda para o amor de Deus. Talvez estejas a ouvir-nos e já tenhas vivido momentos em que sentiste que já não tinhas valores, que foste reduzida a uma sombra do que eras ou até mesmo que te tornaste invisível. Mas deixa-me dizer-te, assim, falar bem ao fundo do teu coração, Deus ainda te vê. Ele não se esqueceu de ti e o teu valor não foi destruído pelo que te fizeram. A cura, o alívio podem começar de forma muito simples. Ao falar, ao pedir ajuda, ao deixar alguém entrar no teu sofrimento. Já falámos sobre isto e vamos voltar a reforçar. Deus muitas vezes cura através das pessoas. Não tenhas vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Vou ler uma passagem linda em Isaías 61 que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me para curar os que têm o coração partido. Este é o coração do Evangelho, curar os corações partidos. E é também o nosso propósito aqui no Mulheres de Esperança lembrar-te que a tua história ainda não terminou. Se quiseres contactar-nos, sente-te livre, estamos aqui para ti. Talvez hoje não consigas ver uma saída, uma luzinha ao fundo do túnel, mas Deus pode transformar a tua dor em força, o teu medo em fé e o teu silêncio em voz. Há esperança, há cura, há vida depois da violência. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança.
Uma produção RTM Portugal.